Muito bom dia a todos, Deus abençoe o seu lar, na graça, na paz de Deus, com muita harmonia, com muito amor, saúde e paz. Hoje, sábado, 1º de agosto de 2026, estamos aqui com o ensinamento da palavra de Deus, pela misericórdia desse Deus que nos escolheu a fazer este canal, a palavra, a luz da verdade, para a glória dele. E vamos iniciar com uma oração. Senhor e Pai, em nome de Jesus, nós te oramos, pedindo a tua bênção sobre esta meditação, para que todas as pessoas que vão ouvir venha ter o discernimento, confiar na tua palavra e no teu poder. Em nome de Jesus, que te oramos e te agradecemos. Amém. Hoje vamos fazer bem diferente essa meditação. Hoje é um dia especial. Deus sabe, não vamos relatar, mas tudo é para a glória dele. Esse dia especial de hoje, 1º de agosto, é porque é para a glória dele. É algo entre Deus e eu. Temos como o título dessa meditação, desse assunto, a chave da fé. Para se entrar em uma casa, em uma escola, em uma empresa, para entrar em um carro, tem que ter a chave. E para se comunicar com Deus, a palavra de Deus diz que a chave também, há uma chave que se chama fé. E sobre isso que vamos falar neste dia. Vamos ter como texto bíblico básico, vamos separar só um versículo, porque aqui é meditação, mas hoje a gente vai se estender um pouco, porque é sábado e é um dia diferenciado. Capítulo 22 de Isaías no Velho Testamento, logo após do próximo livro de Salmos, o livro de Isaías. Isaías é um profeta conhecido como profeta messiânico. Messiânico significa Messias, que foi o que mais falou dos acontecimentos da volta, da vinda de Jesus aqui na Terra, sobre o Salvador prometido, o Messias. Capítulo 22, versículo 22. O contexto desse versículo que vamos ler fala sobre Sebna é desagrado, Eliaquim é exaltado. Fala sobre a exaltação de Deus a um rei. Diz o seguinte: porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Em Isaías há um texto bíblico que fala a mesma coisa. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. Ou seja, a autoridade de determinação para permissão para acontecer o que Deus quer que aconteça na vida de uma pessoa é com ordem de Deus, com permissão de Deus. Então, o que nos faz se chegar a Deus e ter relacionamento com Deus, intimidade, primeiro do que tudo é nós viver em aliança com Deus. Aceitar o concerto com Deus que Ele fez ali através do seu Filho na cruz e viver uma vida de obediência. Que há pessoas que ainda não entenderam isso. O que faz a gente chamar a atenção de Deus não é fazer muitas noites de
oração e de jejum, ou de fazer propósito espiritual, ou de muita oferta, ou de muito dízimo. Não, meu caro amigo, minha cara amiga, meu irmão e minha irmã. Nós aceitamos a Cristo, o Filho de Deus, a salvação. Deus criou o homem, todos nós, foi criado por Deus. Deus teve um propósito e cuidava de nós. Ele é o único criador de tudo. Tudo existe porque Deus o criou. E toda a vida e todo o sentido da vida se volta em prol de Deus. Porque tudo foi feito por Ele, para a glória dele. Então, o homem pecou, perdeu de estar com Deus. Mas Deus planejou a salvação em Cristo, enviou seu Filho, Ele morreu na cruz e agora ressuscitou e está à destra de Deus, intercedendo por nós. Então agora nós temos quem faz aliança com Deus, tem acesso com Ele. E esse acesso para Deus mover o seu sobrenatural é exclusivamente, inteiramente, uma palavra só: obediência. Se você tiver obediência a Deus, está escrito em muitos cantos, mas vamos citar só 2 ou 3 ou 4, não sei. No livro de Deuteronômio foi um livro escrito por Moisés, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, começando de Gênesis até Deuteronômio. Foi tudo inspiração de Deus falando por Moisés. Então, o que Deus mais falou logo no início, através de Moisés? Obediência. Deuteronômio capítulo 8, leia todo o contexto. E o capítulo 28 fala que se me deres ouvido, se me obedeceres, farei isso. E o que aqui está escrito também, que nós vamos ler mais lá na frente, que Jesus disse que se você tiver em comunhão comigo, em união, tudo que você orar, crer, é a chave da fé para acontecer o sobrenatural de Deus sobre nós. É a obediência. Isso vale mais do que qualquer outra coisa que por aí muitas pessoas se inventam. Nós não vamos entrar em detalhe, porque temos essa postura e vamos levá-la até o último dia da nossa vida. Ética, pureza, temor, lealdade com a palavra de Deus. Agora sim, vamos começar. Feito isso, vamos começar, porque isto é para que as pessoas entendam como é que atua essa chave da fé. A introdução: é por meio da fé na palavra de Deus que temos acesso ao sobrenatural de Deus. Continuando. A fé é algo pessoal entre você e Deus. Está escrito isso, aí nós vamos fazer essa meditação diferente, porque nós não vamos ler. É você que vai ler aí por sua própria Bíblia. Leia não só o versículo isolado que estamos falando, não. Todo o contexto que diz respeito ao versículo, para que você entenda bem. Então, o apóstolo Paulo diz: aquele que tem fé, tenha consigo mesmo. A fé pessoal. Nós aqui falamos como um servo verdadeiro, leal, sincero, puro diante de Deus, sobre a nossa intimidade de prática com Deus, com fé. Aceitamos a Cristo entre os 17 e 18 anos. Tínhamos nossa intimidade de oração já logo no início do primeiro ano, do sobrenatural de Deus. E nós não vamos relatar aqui, mas Deus nos usou pela misericórdia. Logo no primeiro e no segundo ano, uma pessoa nosso parente estava possesso, e nós não era obreiro, não tínhamos óleo para ungir nem nada. Usamos aqui, esta intimidade que eu tenho com Deus e a palavra. Falei para aquela pessoa: em nome de Jesus, espírito maligno, saia agora dessa vida. E a pessoa saiu. E também oramos por pessoa que estava nos Giseus da Trigueiro com câncer. E Deus nos guiou e fala: vai lá e coloca em posição de mão, ora, e eu vou curar aquela pessoa. E fizemos isso, e aquela pessoa, no outro dia, o médico deu alta, porque disse que estava curado.
Essa é a fé pessoal. Eu tenho a minha fé pessoal para a glória de Deus, aqui nas Escrituras e na oração com Deus. Busque, tenha sua própria intimidade com Deus. Não vá como pelos outros, pela cabeça dos outros. O milagre vai acontecer se eu fizer isso, se fizer assim, se fizer assado. Tenha sua própria experiência pessoal com Deus. A esse respeito está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 2, a fé pessoal em Deus. Vamos para agora iniciar o primeiro tópico. Vamos falar de 4 tópicos e depois vamos ter algumas reflexões no final. Primeiro tópico: se vivemos uma vida de acordo com a palavra de Deus, obteremos o favor de Deus. E aí? Aí você vai ler em livro Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, versículo 7. Nós já sabemos o que está escrito, né? Agora você leia que quando você está em Cristo, em obediência e amor, amando o próximo e guardando os mandamentos, tudo que você pedir. Agora, que seja para a glória de Deus, não seja para a vanglória, não para a seu prazer, deleite, não. Por uma necessidade para a glória de Deus. João capítulo 15, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Segundo tópico: a chave que abre as portas para o milagre de Deus acontecer está com o Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse, último livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 7. Fala sobre essa chave que acontece um milagre, que abre as portas. Agora vamos para o terceiro tópico. E aqui já estamos quase que perto para terminar. O poder da fé do justo na oração. Aí é forte. É para quem crê. Para quem crê nessa palavra. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. O que você orar para a glória de Deus vai fazer acontecer. Nós temos um exemplo aqui prático, sem sensacionalismo, sem fanatismo. Vamos citar primeiro o que está escrito aqui. Elias era um homem que não era perfeito, era como nós humanos, mas orou para descer fogo do céu e desceu. E orou. E outras orações que Deus fez. E nós vivemos isso na prática. Como já temos falado sobre os milagres. E outra atuação que tinha, estávamos em um lugar, em Natal, no bairro Nordeste, estava vindo uma nuvem, muita chuva. E ali tinha uma pessoa que já tinha sido servo de Deus, estava afastado, e nós estávamos fazendo um serviço no telhado dele, e ele estava conosco. Para a glória de Deus. Eu falei para as nuvens, e ele ouviu, estava perto de mim: nuvens, se dirija, passe daqui e se dirija para a Zona Norte. Assim aconteceu para a glória de Deus. Aí sobre isso, sobre Elias, livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16 e versículo 17, sobre o poder da oração do justo. Entenda isso, do justo. É quem é o justo? Aquele que vive em amor, que pratica a justiça. Leia todo o contexto do capítulo 5 de Tiago. Vamos para o quarto tópico. A fé para ser usada com a chave, ela é provada e é importante. A esse respeito está escrito na primeira epístola do apóstolo Pedro, já próximo Apocalipse no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 7 e capítulo 4, versículo 12. Leia, esse é o dever de casa que todos vão ter que fazer. Ler o que nós estamos falando aqui. Leia todo o contexto. E aqui já concluindo com as reflexões. Todas as vezes que alguém recebia um milagre, quando buscava em Jesus esse milagre, a Jesus dizia a essas pessoas que recebia a cura, o milagre: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus nunca passava glória para ele.
sempre para o Pai. E havia algumas vezes que Jesus curava alguém, libertava, ó, Jesus falava assim, ó, não diga a ninguém que foi eu. Entendamos isso, principalmente você, pastor ou obreiro. Nunca procure vanglória, dizer, eu curei, eu fui na igreja tal, a igreja tal me curou, a igreja tal me salvou. Me perdoe, uma sinceridade, uma franqueza, mas é para que seja quebrado, seja repreendido a vaidade, o fanatismo por espiritual, por nome de igreja, em nome de pastor. Me perdoe. Quem faz isso está se envaidecendo, procurando glória para outro que não é Deus. Jesus dizia assim, a ninguém fale que foi eu. Jesus passava toda a glória para o Pai. Ele sempre dizia, tudo que eu faço, faço conforme o Pai me mandou, como o Pai me falou. Pois é. Continuando. Sim, e referindo sobre esses milagres que Jesus curou e dizia, tua fé te salvou, tua fé te curou. Leia Mateus, capítulo 9, versículo 22. E depois, Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 34. E também, ainda em Marcos, capítulo 10, versículo 52. Continuando a conclusão e reflexão. A nossa fé na palavra de Deus, por meio de Jesus, faz acontecer as maravilhas de Deus. Mas por meio de quem? Da palavra e do nome de Jesus, para ser glorificado a Deus e não a ser humano ou nome de igreja alguma. A esse respeito está escrito em João, capítulo 14, versículo 12. É muito forte. Leia o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Nós bem sabemos que tudo tem que ser para a glória de Deus. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a 8, se referindo sobre uma cura de uma pessoa aleijada, que estava ali de frente ao templo, no templo do apóstolo Pedro e João. Aqui concluindo com as últimas palavras. Use a sua própria fé em Jesus. A sua própria fé em Deus, em Jesus. E tenha sua própria experiência pessoal com Deus. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai querido. Senhor. Seja repreendido o espírito de Satanás, o espírito da vaidade, o espírito do orgulho, o espírito da vanglória, que as pessoas venham buscar, ter sede de ter sua fé pessoal, de crer pela palavra e da sua intimidade contigo, Deus, e não depender de ensinamentos contrários, não ser enganado, iludidos e buscar vanglória, ó Deus. Tenha piedade, nós te oramos com todo o coração, com toda a pureza de Deus, com toda a pureza de Deus. Tu sabes e conheces meu coração. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, ótimo sábado, que possamos nos examinar a tudo que foi lido, a cada versículo. Se esforce, por favor, pelo amor de Deus, porque é através do conhecimento das Escrituras e da sua intimidade pessoal com Deus em oração no seu quarto. Está escrito, o Evangelho que foi escrito por Mateus, capítulo 6, Jesus disse, entra em teu quarto, em secreto, fecha a porta e fala com o teu Deus. Tenha intimidade com Deus. Jesus disse, Deus lhe falou para
para Davi: Davi, buscai a minha face. Davi, na mesma hora, respondeu o coração dele: a tua face eu buscarei, Senhor. E Deus falou muito, muito com os apóstolos, com os profetas, e disse: busca a minha face, me buscai, procurai me conhecer. É isso. Tenha seu particular, sua experiência pessoal com Deus. Pelo amor de Deus, dobre seu joelho em sua casa. Nós, aos 17 anos, nós sempre falamos isso para rememorizar, para avivar a mente de algumas pessoas e de outros que estão começando a ouvir a meditação da palavra de Deus. Tínhamos nossos 17 anos, não era religioso, não ia a igreja alguma, não entendia muito da palavra de Deus, lia o Novo Testamento na escola que nos dava, mas não entendia muita coisa. Via algo maravilhoso, que eram contados que existia um Deus, mas nós não sabíamos como falar com esse Deus, como ter entendimento, como conhecer a vontade dele. Até que um dia, nós, em nosso lar, não esqueço nunca disso, minha avó estava cuidando do almoço, e nós estávamos com a hemorragia de 2 dentes que extraímos, e estava na janela, olhamos para o céu e falamos essas palavras, sem diminuir, sem aumentar: Deus, me responda, se tu existe, se a vida é eterna, se quando eu morrer, se eu ainda irei viver e se estarei contigo. Vê só, não estávamos ainda servindo a Deus. A gente tem que ir à igreja, se congregar, glorificar a Deus, dar testemunho e aprender a palavra de Deus. Mas nós não ainda servíamos a este Deus. Mas Deus é assim. Ele ouve a oração sincera. Faça isso. Você que ainda não serve a Deus, fale com Deus. Não tenha medo. E se há alguma tristeza, se há alguma coisa te incomodando, se há alguma coisa que te oprime, fale. Coloque para fora. Fale. Não com oração ou reza criada por alguém. As suas próprias palavras saindo do seu íntimo. Fale com Deus. Seja sincero. Deus é misericordioso. Deus conhece o nosso íntimo, conhece tudo de nós por dentro. Então não há como esconder. Então seja sincero. Deus, verdadeiramente eu sou isso, eu estou assim, eu quero saber quem é o Senhor, eu quero te conhecer. Me ajude, tenha piedade de mim, quebre meu orgulho, tudo que não te agrada, me ajuda eu te conhecer, eu te entender, me ajuda, tenha misericórdia de mim. Tenho certeza absoluta, assim como Deus me ouviu, me respondeu, vai te ouvir e te responder também. Ótimo sábado, Deus abençoe a todos, tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus.